Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te trazer as informações passadas pelo técnico Eduardo Cudê na sua entrevista coletiva, na conversa com os repórteres e tudo que ele disse ainda na altitude de La Paz, na coletiva oficial da Conmebol, que é a obrigação, tem que estar lá para conversar com os jornalistas. Bom, gente, a primeira foi Cudê falando que analisou pelo menos 10 partidas de jogos de brasileiros e não brasileiros na altitude, seja em La Paz, necessariamente pelo Bolívar ou até do The Strongest, e viu que a melhor estratégia era ter um time aproximado, um time que jogasse curto, como ele diz, mas perto, com as linhas perto, entre meio campo e defesa, mas que tivesse uma linha de escape, que tivesse uma situação, olha, essa vai ser a nossa válvula de escape, e foi isso que ele fez. Preparou uma equipe exatamente assim. Ajudou o fato dele ter sido jogador e ter jogado com a camisa do River Plate na altitude e entender todas as sensações que um atleta sente por lá. Isso fez diferença na preparação, na maneira que ele conduziu todo esse processo. O Cudê admitiu que a sua forma de jogar obviamente não é assim. Ele gosta de um time que recupere rápido a bola e que faça uma pressão alta, mas disse, jogar assim aqui é suicídio. E por isso ele obviamente não usou essa tática que ele considera suicida nesta situação. Uma revelação que o Cudê fez, ele disse, olha, pela primeira vez eu estou falando isso, é que o Alan Patrick quase não esteve em campo. O Alan Patrick praticamente, ele nunca tinha jogado na altitude e ele foi uma dúvida o tempo inteiro. Num primeiro momento ele disse que não, depois disse que sim, depois disse que não, e aí no final disse, não, peraí, o Alan Patrick é o capitão, ele é o cara que maneja o time, ou seja, que ele dá o pique do time, que ele tem o lance diferencial e ele vai jogar. Conversou com o jogador e colocou ele em campo. Ele é a referência do time do Internacional e por isso o Alan Patrick foi para a partida. Mas quase que o cara que dá assistência para o gol do Ener Valencia não estava em campo por conta de uma decisão que nem daria para culpar muito. Ninguém sabia se ele iria sentir muito o físico, a situação e tudo mais. Uma outra questão colocada aqui. Ele disse, olha, o mérito é dos jogadores. Que eu fiz a estratégia e eles executaram. E ter jogadores diferentes, tipo ele citou o Alan Patrick, o Ener Valencia, o Arangues, jogadores que são diferenciais, até intelectualmente isso faz toda a diferença. Mais do que isso, o Cudê, por 3 momentos, falou claramente que obviamente não está tudo decidido, que o Internacional tem que se ligar que tem um segundo jogo, mas ele... por várias vezes, repetia e meio que dava uma desculpa para dizer o seguinte, ele sabe que não tá legal no Campeonato Brasileiro, mas essa é a melhor estratégia que ele tem para conseguir. E disse também, olha, os jogadores estão comigo, os jogadores entenderam que esse é o melhor jeito, que essa é a melhor estratégia. Cudê revelou que tá difícil dormir, porque ele sabe que tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro e não tem nenhuma vitória até então. Mas disse, o que eu vou fazer? As datas do Campeonato Brasileiro da Libertadores não estão nos ajudando. Eu jogo sábado e jogo terça. E jogo sábado agora, na próxima vez, e jogo terça. Então ele disse, o que eu vou fazer? Mas consola ele o fato dos jogadores estarem convencidos que esta é a melhor estratégia. E pediu até, e fez um pedido para a torcida e para a imprensa, de se pensar direitinho, se vocês olharem direitinho, é isso que tem para fazer. Porque ele voltou a falar algo que já tinha comunicado no final de semana. No Brasileiro não dá mais para ganhar, mas na Libertadores tem como. Se tem uma chance na Libertadores e não tem mais no Brasileiro, o que qualquer pessoa faria? Ele disse que ajuda a pensar, a refletir, mas de fato tá complicado a situação no Campeonato Brasileiro, porque ele fala, poxa, contra o Fortaleza o Inter teve quase 80% de posse de bola, teve 20 finalizações, 10 escanteios e perdeu o jogo por 1-0. E aí ninguém vê mérito nesses números, mas existe um número, existe um trabalho, mesmo com o time reserva, que poderia ter tido mais. Cudê acha, e aí a gente vai ter que analisar pontualmente cada partida, mas que nos 3 jogos em casa o Inter merecia a vitória, porque foi até melhor do que seus adversários. Mas não venceu, então não tem muito o que falar. Só que ele insistiu, dizendo, se a imprensa e a torcida pensarem direitinho, vão ver que a gente tem razão, porque os jogadores do vestiário já compraram a ideia dele, de dizer, olha, no Brasileirão a gente vai ter que botar um time alternativo, vai ter que jogar um pouquinho de lado a possibilidade de alguma coisa mais interessante no Brasileirão, e mesmo que ele perca o sono, é o que tem que ser feito. E foi o que ele diagnosticou, que é o melhor para o Internacional fazer essa situação.
Kudê fez vários elogios. É interessante porque a gente se acostumou a ver ele meio que criticando grupos, mas ele dessa vez elogiou demais, dizendo que o Internacional tem um grupo de jogadores muito inteligentes e que pegam muito rápido as coisas que ele propõe. Até porque em certo momento ele faz um raciocínio dizendo, olha, o meu jeito de jogar ele nunca vai necessariamente se repetir. Sempre tem uma estratégia diferente porque ele gosta de se adaptar ao adversário. Ele vê pontos fortes e pontos fracos do adversário, neutraliza os pontos fortes e vai tentar explorar o ponto fraco. Isso faz automaticamente com que, mesmo que sejam os mesmos jogadores ou na teoria a mesma forma de jogar, tem alterações, tem adaptações que ele precisa fazer. E esse grupo de jogadores é extremamente elogiado pelo treinador porque os caras pegam rápido as coisas. Tanto é que ele treinou pouquíssimas vezes com 3 zagueiros e deu certo. E por isso, ele não modestamente jogou a responsabilidade nos jogadores dizendo, eu fiz a estratégia, mas eles estão comprando a minha barca, faz toda a diferença. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.